Eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. Olha que Paulo fala, de novo, porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo o quê? O que ele falou que ele falou que ele não conseguia? Eu não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, o que ele falou? Esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em quem? Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal, o que ele falou? O mal o que, igreja? O mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Aí ele fala no 24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo está dizendo uma coisa muito profunda aqui. Ele diz assim, eu tenho conhecimento da lei de Deus, ou seja, eu sei o que é certo, mas o que é certo, que eu sei que é certo, eu não faço. Ou seja, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ou seja, ele está contando aqui de uma guerra interior que ele tinha dentro dele. Porque se vocês pegarem a história de Paulo, gente, Paulo era sanguinário. Acorda, vamos relembrar a trajetória de Saulo de Tarso. Ele era perseguidor da igreja, ele matou muita gente, ele matou mulheres, ele matou até criança. Até criança esse cara matou. Então ele no início, ele perseguiu a igreja. E ele, em nome de Roma, matava, passava a espada mesmo. Então uma pessoa que sai de uma vida dessa, não é fácil não, ela ficar na lei da palavra. Não é brincadeira não, gente. Toda pessoa que tem um passado difícil, ela vem para o evangelho, ela tem uma guerra muito grande dentro dela, travada. E se você não for forte o suficiente, daqui a pouco você está se rendendo às vontades da sua carne. Um exemplo, uma pessoa que lá atrás veio para o evangelho, mas bebia até cair. Gente, é uma guerra que ela vai ter constante dentro dela. É uma batalha que ela vai ter que travar ali, ela vai ter que lutar ali, ela vai ter que vigiar ali o tempo todo. Porque o mesmo demônio que fazia você beber lá atrás, fumar, se prostituir, fazer um monte de coisa errada, esse mesmo demônio, ele vai tentar você até o último dia da sua vida. E não adianta você falar, tá amarrado. Isso é uma coisa que não está fora. Isso está onde? Dentro. Está dentro de você. Está dentro do teu interior. E eu tenho que te falar uma coisa nessa manhã. Posso falar? Toda guerra que eu não resolvo dentro de mim, ela aparece do lado de fora. Ela aparece. Se eu não resolver ela aqui dentro, ela vai me comprometer do lado de fora. Aí você vê, geralmente você vê aqueles escândalos, né? Você fala assim, como pode? Fulano estava na igreja, Ciclano estava no altar, Beltrano estava ali, tanto tempo ali na obra. De repente você vê aqueles escândalos, aquela pessoa, de repente ela sai da presença de Deus, ela cai, ela volta para o mundo. Aí você fala, puxa, o que aconteceu? Porque tem muita gente que desiste. O que ela desistiu? Ela desistiu de Deus? Posso te garantir que não é isso. Não é que a pessoa desistiu de Deus. Porque olha, pastor, irmãos, quem é que vai desistir de um Deus tão bom e maravilhoso como o nosso? Estou mentindo, pessoal?
É de Deus que a pessoa desiste? Não. Ela desistiu de lutar contra ela mesma. E nós, não adianta passar o pano não. Todos nós temos uma luta diária, sabe com quem? Com nós mesmos. Todo dia tem uma briga comigo. Porque a minha matéria, o meu corpo, não quer orar, não quer jejuar, não quer vir para a igreja, não quer ler Bíblia, não quer nada disso. Então, a minha natureza não quer Deus. Não adianta a gente falar, não, eu amo. Mentira. A gente luta contra a nossa natureza todo dia. A nossa natureza é má. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Porque sem mim, ele disse isso. Se nós não tivermos a presença dele, nós não fazemos nada. Sem ele, nós não conseguimos nada. Paulo fala aqui de uma guerra invisível dentro dele. Mas essa guerra, todo mundo tem. Eu tenho, você tem, o irmão do lado tem. Só que uns já aprendeu a se lidar. E outros ainda está tentando se lidar. Só que eu falo uma coisa para você. Nada pode derrubar uma pessoa que procura se consagrar. Eu lembro do Sansão. Por que o Sansão perdeu a batalha? Por que ele perdeu a guerra? A maior guerra do Sansão era os filisteus? Era? Sim ou não? Não. E olha que filisteu tinha para dar e para vender. Ele matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento? 1000? Numa queixada só? Então você vê que o exército dos filisteus estava em abundância contra ele. Mas o maior problema dele não era os filisteus. Qual era o maior problema de Sansão? Não sei que raio que tinha esse homem. Se enfeitiçou com Filisteia. Como pode o cara nascer com o propósito de libertar o povo de Deus das garras dos filisteus, se enfeitiçar com Filisteia? E antes de vocês pensarem que foi Dalila o fim dele, não. Se você pegar a história, ele casou com uma filisteia antes de Dalila ainda. Tem gente que nem sabe disso. Antes de Sansão se engraçar com Dalila de Soreque, ele casou com outra filisteia. A primeira esposa dele veio das vinhas de Tina. Quem lembra daquela passagem? Que ele matou um leão no meio do caminho. Ele ia namorar com aquela moça lá nas vinhas de Tina. O pai falou para ele o quê? Rapaz, tem tanta moça no nosso meio, você vai se enfeitiçar por essa mulher? O que ele falou pro pai dele? Essa mulher? Então Sansão tinha um problema com o quê? Com os olhos dele. E eu pergunto para você, qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Todo mundo tem um problema. O dele era os olhos. Não podia ver uma filisteia. E tem gente assim, irmão, não pode ver nada. Não pode ver uma mulher. Não pode ver ninguém prosperando. Já começa a sentir inveja de alguém. Tem gente que o problema dela é a língua. Tem uns que tem que ter 2 caixão, um para o corpo dele e outro para a língua dele. Fala mais do que não deve falar. É inconveniente nas palavras. Fofoqueiro mesmo, fofoqueiro. Ô língua peçonhenta. Mente. Fala mal dos vizinhos. Fala mal de não sei quem. Cuidado, hein? Cuidado com essa língua aí. Tem gente que o problema dela é a mente dela, ó, a mente atrasada, a mente bloqueada. A gente tem que tomar muito cuidado com os nossos problemas. Eu quero mostrar para você o problema da igreja de Tiatira. Abra lá em Apocalipse, no capítulo 2. Final da Bíblia, Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse 2. Apocalipse, capítulo 2.
Quem já achou, diga amém. Posso falar uma coisa? Nós estamos vivendo um tempo dessa igreja aqui. Olha que engraçado. Apocalipse capítulo 2, quem achou, diga glória a Deus. Versículo 18 fala o seguinte: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Aí ele diz no versículo 19: eu conheço as tuas obras e o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que a igreja. Vamos recapitular como era o perfil da igreja de Tiatira. Primeiro, essa igreja aqui tinha obras, ou seja, não era uma igreja infrutífera, não, era uma igreja que tinha obras, tinha amor, olha que engraçado, tinha serviço ou trabalho, eles trabalhavam, tinham fé, paciência. Só que acontecia um fato aqui, presta atenção, 20, mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios do que, igreja? E dê-lhe tempo para que se arrependesse da tua prostituição, e não que, igreja? E eis que a porém numa cama, e sobre os que adulteram contra ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Presta atenção nisso aqui. Essa igreja tinha obra, tinha amor. Essa igreja era uma igreja de verdade, que estava até, olha pastor Ângelo, no primeiro amor, quando a palavra chegou para eles. Mas tinha um problema, e eu vejo hoje a igreja de hoje no Brasil e no mundo. Eu falo no mundo porque uma vez eu estava conversando com o meu cunhado estava, que país que ele estava lá? Acho que era Irlanda, né? Ele estava na Irlanda, e ele chegou uma vez assim e falou para mim assim: ô Ângelo, eu estou tocando numa igreja lá na Irlanda. Ele contando, e a igreja da Irlanda é mó legal, meu. Todo mundo é liberal, essa é a palavra. Eles entram lá, ouve a palavra, a gente vai lá, toca. Igreja organizada, rapaz, bonita, tudo no seu lugar. A igreja com tecnologia de ponta, de primeiro mundo, tudo sem imaginar de tecnológico tem naquela igreja. A gente chega lá, faz o nosso e depois a gente vai embora. Aí o que me chama a atenção foi o que ele falou: é o seguinte: lá é assim, cada um faz o seu lá dentro, só que a nossa vida lá fora é a nossa vida lá fora. Ou seja, a gente faz o que tem que fazer lá dentro, e lá fora ninguém se mete no que a gente faz. Ou seja, é uma igreja que ali dentro todo mundo faz o que tem que fazer para mostrar para o homem, tem ali suas amizades, seu convívio, mas lá fora não é nada do que estão mostrando lá dentro. Aqui dentro é uma coisa, lá fora é outra. Faz tudo o contrário. E essa igreja de Tiatira, o que o Espírito de Deus falou para eles foi o seguinte: que quando eu li essa palavra espírito de Jezabel, quando eu comecei nos anos 90 com Jesus, que eu comecei a servir a Deus nos anos 90, minha mãe, a gente começou nos anos 80, mas servi mesmo nos anos 90, que eu me infiltrei dentro da igreja. Quando a gente ouvia esse nome Jezabel, que pensamento nós tínhamos no passado? Mulher que pinta a unha, mulher que deixa a unha grande,
Mulher que não corta cabelo, está repreendido. Quem lembra disso daí? Quem lembra? Mulher que se veste com as roupas curtas, é espírito de Jezabel. Mulher, enfim, que usa a sensualidade, o seu corpo para seduzir. Quando nós vimos isso na igreja, levantávamos a mão e dizemos: está repreendido esse espírito de Jezabel. Eu estou mentindo, pessoal? Mas isso daí, olha para mim, não é o que essa palavra está querendo dizer. Espírito de Jezabel é espírito manipulador. Espírito de Jezabel é espírito encantador. O que o Espírito está dizendo aqui para nós, o Espírito Santo, é que esse espírito de Jezabel encanta as pessoas, manipulam as pessoas. Ou seja, vocês estão aqui, tem obras, tem amor, tem fé, ou seja, vocês fazem aqui dentro o que tem que fazer, mas vocês toleram Jezabel. Ou seja, vocês são pessoas que toleram, você dê seu livro, coisa errada. Vocês toleram o pecado. Porque é aquela coisa, hoje nós estamos vivendo um tempo em que todo mundo sabe que todo mundo faz lá fora, mas dentro da obra de Deus, dentro da igreja, ninguém tem coragem de fazer mais nada. Ninguém denuncia o pecado mais. Ninguém denuncia as coisas erradas mais. Sabe que o irmão lá fora fuma, sabe que o irmão lá fora bebe, se prostitui, mas chega dentro da igreja, não, vamos todo mundo aqui ter um clima apaziguador, um clima light. Ou seja, estão dentro da igreja tolerando coisa errada. Gente, vou falar uma coisa para você. O pior problema é o que a gente não resolve dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria vida. Se vocês não resolvem os problemas, isso vira ninho de Jezabel. O diabo gosta, ama quando você passa a mão em coisas que você mesmo faz de errado. Quem está entendendo o que o Espírito Santo está falando? Ele ama. Porque vamos falar a realidade, a gente sabe, no fundo a gente sabe o que é que a gente está tolerando de errado. Não adianta você estar na igreja, estar buscando Deus, só que Deus conhece você. Ele conhece o que você vem passando a mão. Eu falo para você com todo o temor do meu coração, da minha alma, nós não podemos passar a mão em coisa errada. Se você fica passando a mão em coisa errada, você está criando um bicho invisível muito grande dentro da sua alma. E isso lá na frente um dia vai aparecer para fora. Isso um dia vai te acusar. E a palavra chegou para eles de uma tal forma que disse para eles bem assim, ó, presta atenção, isso aqui não é só para eles, isso aqui é para nós também. Versículo 21, tem-lhes tempo para que se arrependesse da sua prostituição. E o que eles fizeram? E não quer. E uma coisa que eu falo para você, na igreja hoje brasileira, na igreja mundial, na igreja do mundo todo, Deus está me dizendo para falar para a igreja hoje aqui, Ele está dando um tempo para a igreja se arrepender. Porque vai chegar um dia, irmãos, escuta o que eu vou falar, que a prestação de conta vai chegar. Vai chegar. E eu vou falar, posso falar? Não tem ninguém que vai escapar disso. Não tem uma igreja, não tem um ser humano na face da terra que vai escapar disso. Eu te falo com todo o temor do meu coração, não tolere espírito de Jezabel dentro de você. Não tolera coisas que você sabe que está errado. Se você ficar na igreja, você pode até ficar, você pode ter obra, você pode ter amor, você pode ter fé, você pode ter tudo, mas se você está tolerando coisa errada, uma hora a prestação de conta vai vir. Essa igreja estava tolerando. Chega, pessoal, vamos colocar no coração de Deus, eu não vou tolerar mais essa fofoca minha, mentira, mágoa, ódio, rincha do meu próximo, do meu irmão. Não, Deus, eu não quero mais. E tem uma coisa que eu não posso tolerar jamais, eu não posso aceitar isso em vocês. O que eu não posso aceitar? Olha, pastor, para abençoar a sua vida, aponta a mão direita para o altar aqui agora. Não tolere esfriamento espiritual.
Não acha que isso é normal? O ano passado eu orava 3 vezes por dia. Hoje estou orando uma e olhe lá. Não tolera isso. O ano passado nós fizemos o jejum Daniel. Esse ano nem sei se vou fazer. Espírito de Jezabel está querendo te derrubar. O ano passado eu vinha para o culto quarta, sexta, domingo. Hoje só veio domingo e olhe lá. Você vai tolerando certas coisas, você vai se esfriando. Você vai se esfriando, você vai se esfriando. E o inimigo, ele é assim. Ele tem uma coisa chamada paciência. E ele vai esperando a pessoa. Lá atrás não aceitava a mentira. Hoje mente até dizer chega. Não aceitava suborno. Hoje está aceitando tudo. Não aceitava isso, aceitava aquilo. Daqui a pouco está aceitando tudo. Quando você vai ver, o pecado já é a porta. Ele será o teu desejo e sobre ti ele vai te dominar. Quem ouviu essa frase do Deus Todo-Poderoso? Caiu. Pessoal, não adianta. Você tem que olhar nessa manhã para dentro de você e falar: Deus, eu não aceito. Eu não aceito. E o diabo, ele não trabalha com pressa não, gente. É aos pouquinhos mesmo. Um homem hoje trai a sua esposa, troca a esposa pela amante. Isso é da noite pro dia? É da noite pro dia? Não. Isso, não tolerava olhar para uma mulher. O diabo vai fazendo o cara olhar. Hoje ele fala, tá amarrado. Aí ele vai olhando. Mas se ele não continuar falando tá amarrado, se ele não continuar desviando o olhar, vai chegar uma hora que ele vai começar a aceitar. Ele vai começar a aceitar. Então a gente tem que começar a olhar para dentro das nossas guerras interiores, olhar para dentro de nós. Se o Sansão tivesse ouvido o pai dele, por que é que você vai olhar para uma desgraça de uma filisteia dessa? Tem tanta moça no meio do nosso povo, por que olhar para a filisteia? Aí, quem conhece a história, o casamento de Sansão deu tudo errado por causa, sabe do quê? De uma aposta. E é assim que é. As coisas do diabo não duram não, gente. Mentira não dura. Adultério não dura. Roubo não dura. Uma vida torta no mundo espiritual, ela não vai para frente. Não dá certo. E o pior é que a gente está aqui na igreja. Aí não adianta nada lá fora fazer tudo isso. Aí fica aqui. Vou te adorar por toda a minha vida. Aleluia! Glória! Aí daqui a pouco vai vir um furacão. Passa e não fica nada de pé. Porque eu aprendi uma coisa pela palavra: só permanece de pé quem estiver na rocha. Que está firmado na rocha. Vamos falar a verdade, quantos ventos a gente já passou, hein? Quantas coisas a gente já passou. E por que a gente conseguiu vencer? Porque estávamos o quê? Orando, jejuando, se consagrando, buscando. E olha, pastor, e a gente ora, jejua, se consagra e busca, não é porque o nosso corpo, meu corpo deseja jejum. Meu amigo, tem gente que quando fala de jejum, minha perna até treme. Vai ter que ir para o monte. Minha carne até chora. Eu me lembro quando eu comecei a fazer as orações da meia-noite. No início, pensa que foi fácil? Não foi nada, a carne não queria orar não. Meia-noite, quero orar não. E tem gente que para quebrar minha carne, eu falo, não, hoje eu vou orar 2 horas, 3 horas. Ali mesmo, quebrar mesmo. Gente, olha para mim, não é fácil. Mas olha para mim, eu falo uma coisa para você. Resista ao diabo e ele vai fugir de você. Resista à sua carne. Não tolera o espírito de Jezabel dentro de você. Não tolera. O espírito de Jezabel é um espírito, olha para mim, manipulador. Eles vão querendo te manipular. É um espírito que te manipula sem você perceber. Ele induz você a ficar fora de Deus. Ainda te dá um argumento ainda, te dá uma desculpa. Não, Deus entende. Deus sabe. E vai te convencendo, Quando você vai ver, você está afastado de Deus.
longe, muito longe de Deus. Lembra Sansão? Levantou lá com a Dalila, nos colos da Dalila. Quando levantou, não percebeu que já estava sem 7 tranças no cabelo. Quando ele foi usar a força, cadê a força? Porque é assim que acontece. A pessoa vai se afastando, ela não percebe. Quando ela vai ver, ela já está muito longe. O tombo é grande. O tombo é muito grande. Então, olha, pastor, irmãos, nós estamos vivendo um tempo que essa igreja é a igreja de hoje, viu? É a igreja que está dormindo no colo de Jezabel. Que essa igreja não venha ser essa. Que essa igreja venha despertar. Que essa igreja venha entender que quanto mais você crucificar a sua carne, quanto mais você se esforçar em Deus, levanta a mão, você está se aproximando de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Está se aproximando da palavra, está se aproximando do Todo-Poderoso. E eu até já quero falar uma coisa para vocês. Para vencer o espírito de Jezabel aqui mesmo, para vencer o espírito manipulador que quer dominar a sua carne, diga assim para você mesmo: nenhum espírito, fala com fé, diga para fora, diga: nenhum espírito manipulador pode me derrubar. Ele só derruba você se você deixar. Aponta para uma pessoa e fala: não deixa, fala só, não deixa. Não deixa isso acontecer com você. Não deixa. Aquele que quer manipular e dominar a sua vida. Não. Quem tem que dominar a minha vida é o Espírito Santo. Pastor, como é que eu faço isso? Primeira receita para você vencer o espírito de Jezabel: abra em Jó. Primeira coisa. Isso é só para quem quer, tá? Jó. Pastor, eu não vou tolerar mais. Eu não vou tolerar mais ser governado pelo espírito de Jezabel. Primeira coisa que tem que fazer: abra em Jó, capítulo 31, meio da Bíblia. Jó 31. Jó, capítulo 31. Quem já achou aí, diga: ô glória. A glória vai ficar mais forte, vamos lá. Pega a caneta e anota isso aqui. Primeira coisa que eu preciso fazer, e eu vou fazer, para vencer esse espírito manipulador, que não pode vencer você, só vai vencer se você deixar. Jó capítulo 31, versículo 1 diz o seguinte: ele fala assim, ó: fiz, o que ele falou? Um concerto com o que, igreja? Com os meus olhos. Como, pois, fixaria o que, pessoal? Numa vida. Jó está dizendo aqui: eu fiz um concerto com os meus olhos. Como que eu ia fixar os meus olhos numa virgem? Ou seja, em algo que eu não posso olhar. E eu pergunto para a igreja: aonde você precisa fazer um concerto? Tem gente que precisa fazer um concerto urgente com os olhos. Outros com o coração, com a alma, com o próprio Deus. Porque se a gente não fizer esse concerto, a coisa não vai. Não vai. Se o Sansão tivesse feito o concerto com os olhos dele, ele tinha acabado como ele acabou, pessoal? Ele tinha. Onde ele morreu? A Bíblia diz que ele morreu dentro da casa de Dagon. E como que ele estava lá dentro? Cego dos dois olhos. Se ele tivesse feito um concerto, ele não tinha terminado do jeito que terminou. Ele ia viver muito ainda para a glória de Deus. Ia fazer muito ainda pelo reino, pelos filisteus. Ele ia derrubar aqueles filisteus de uma tal maneira que o povo de Israel ia dominar naqueles tempos. Mas pelo contrário, com a morte dele, o povo de Israel ficou decepcionado com os juízes. Ou seja, foi uma decepção. Eu pergunto para você: o que é mais fácil? Se consertar ou decepcionar o Espírito Santo? É uma escolha sua. É você que tem que escolher isso dentro de você. Fala: Deus, eu não quero. Eu quero me consertar com o Senhor. E tem uma outra bênção que eu quero profetizar. João capítulo 19.
além de fazer um concerto com o que tiver que fazer, seja com os olhos, com a mente, com o coração, tem uma coisa que você precisa saber, e você precisa orar comigo em cima disso, para nada mais dominar você. João capítulo 19. Isso aqui é para quem está sendo dominado. Pastor, de vez em quando eu tenho uns pensamentos que me dominam. De vez em quando tem umas vontades da carne que me dominam. Paulo lutava contra as vontades da carne dele. Pastor, Paulo estava lutando e eu que já estou vencido. Tem hora que a minha carne me faz sair do Espírito. E eu não consigo facilmente voltar para o Espírito. Porque não é como uma chave, não é? Liga a luz. Vai lá, Rafael. Não é isso aqui, ó. Desliga a luz. Vamos lá. Carne. Espírito. Liga a luz. Carne. Desliga a luz. Se fosse assim, estava bom, né, pessoal? A hora que eu quiser, eu entro. E a hora que eu quiser, não é assim. Se fosse, mas não é. Quando a gente entra na carne, para voltar no nível espiritual que nós estávamos, é uma guerra. É igual você tá na igreja, você vem na igreja constantemente, aí você para de vir para a igreja. É fácil voltar a vir para os cultos? Não é fácil. É igual a academia, tá fazendo no ritmo, aí para de fazer, aí você quer voltar. É igual acender e apagar a luz? Não é, não consegue. Então olha para mim, pessoal, a pior besteira que tem é parar de exercitar o Espírito, parar de exercitar a fé. É burrice, desculpa a palavra, mas eu tenho que falar, é burrice. Você está num lugar de fé, você está no meio de pessoas que exercem a fé, e você está ali no meio, não exercendo nada, parado no mundo espiritual. Adianta só estar aqui, pessoal? Não adianta, tem que se envolver. Precisa se envolver. Primeiro ponto, você quer vencer suas guerras interiores? Faça um concerto com você mesmo. Você coloca algo dentro de você. Você tem que dizer assim, eu não quero mais. Enquanto você não toma essa decisão, as coisas vão continuar. E isso não depende de Deus, isso depende de você mesmo. Porque Deus, olha para mim, a vontade dele é que você se aproxime dele agora. Que você comece agora a fazer tudo que você não está fazendo mais para ele. Só que isso não depende só de Deus, isso depende muito de você. Então faça, o Jó fala, eu fiz um concerto com os meus olhos. Jamais eu colocarei os meus olhos numa virgem. Ou seja, eu não vou colocar os meus olhos naquilo que eu não posso colocar. Eu vou tirar os meus olhos daquilo que eu não posso olhar. Olha para dentro de você e fala, Deus, eu quero fazer um concerto contigo hoje. Eu não quero sair desse culto do mesmo jeito que eu cheguei. Segunda coisa que você precisa saber, João capítulo 19, quem achou, diga amém. Versículo 9, o Senhor Jesus fala o seguinte aqui, para um homem chamado Pilatos. João capítulo 19, versículo 9. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus, de onde és tu? Mas Jesus não o que, pessoal? Não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos, não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para quê, pessoal? Jesus não estava falando um A para esse homem, calado o tempo todo. E eu falo uma coisa para você, você não deve satisfação para o diabo. Levanta a mão direita, receba o que eu estou falando. Você não deve satisfação para o mundo, você não deve satisfação a ninguém. A única satisfação que você deve é a Deus. Como se fala da sua alma, como se fala da sua vida espiritual, você deve satisfação a Deus.
Pilatos estava até no presente momento perguntando coisas da terra. Jesus nem aí para ele. E aí, o que você tem para me falar? Mas a partir do momento que ele chegou para o céu e falou assim: você não sabe que eu tenho poder sobre você? Eu tenho poder para te soltar e eu tenho poder para te condenar. Aí Jesus não ficou calado não. Olha só, lê comigo aí agora. Presta atenção, versículo 11. Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou, a ti maior pecado tem. Em outras palavras, você não tem poder nenhum sobre mim. Vou descer aqui para você entender. Levanta a mão, receba essa palavra. O diabo não tem poder sobre você. Levanta a mão, receba o que eu vou falar. O pecado não tem poder sobre você. Olha, pastor Ângelo, o macumbeiro não tem poder sobre você. O vizinho invejoso não tem poder sobre você. A minha família fala mal de mim, pastor, quer ver o meu mal. Todo o mal que eles desejam para você não tem poder sobre você. Nenhuma obra do diabo tem poder sobre você. A única pessoa que tem poder sobre você é você mesmo. É você. Que poder você tem? O poder de decidir. Decidir. Tomar uma decisão hoje e falar: Deus, eu quero abrir mão hoje da lei do pecado e da morte. Eu quero abrir mão da minha carne. Eu quero abrir mão do meu eu. Eu quero abrir mão da minha vontade. E eu quero vencer o que eu não estou vencendo. Eu quero chegar onde eu não cheguei ainda. Eu quero, em nome de Jesus, que o diabo não venha ter influência nenhuma sobre mim. Quem que é isso?